Salvador, Mestre, Criador. Tu és o Rei dos Reis. Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Muito obrigado por estarem comigo. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Espero que estejam bem. Este é o dia de hoje, este é o dia que o Senhor fez, e nós vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Estou gravando este vídeo do meu escritório à beira do rio Connecticut. Está uma manhã fria aqui e esperamos uma grande tempestade amanhã com 15 a 25 centímetros de neve. É inverno, o que fazer? Mas eu estarei aqui no meio da neve, para que todos possamos brincar juntos na neve amanhã. E como sempre, este vídeo está sendo gravado diante de uma plateia ao vivo. Preciso te contar, talvez pela chegada da neve, sabe? Os animais têm esse instinto, ninguém veio hoje. Não tem pássaros, não tem esquilos listrados, nem gaivotas, nem pinguins, simplesmente nada, não tem nada. E tem um carro estacionado perto de mim, sem ninguém dentro. Então eu não chamaria isso de uma plateia ao vivo. Então hoje é só você e eu. Não tenho tempo para sugerir um lanche, mas tenho boas notícias. Sou grato a Grace Daly, uma de nossas espectadoras, que também disse não ter tempo. Torresmo e queijo pepper jack parecem um bom lanche se tivéssemos tempo. Então fico feliz que todos nós estamos chegando a esse entendimento de que recomendar comida é bom se você tiver tempo, mas nós não temos. Então vamos para as Escrituras, quero ler alguns versículos ótimos. Vamos para Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens vestidos de branco estavam ao lado deles. Que também disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir ao céu. Tão bonito! Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. À medida que vocês veem o dia se aproximando, estamos vivendo nesse período agora, estamos vendo o dia se aproximar. Vamos para Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ainda assim vem, Senhor Jesus. Eu amo isso em Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. E a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Eu poderia falar sobre isso por 1 hora. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que lindo! Vamos fazer mais 2. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não esqueçam esta única coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E mais uma, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo confiança nisto mesmo, que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Cara, se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo ao vídeo, porque o tempo é curto, Tudo bem, vamos ver o que temos aqui, vamos começar por aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a entrega da bomba não nuclear mais poderosa, a chamada Moab, a mãe de todas as bombas, para Israel. A decisão pode afetar seriamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. E como? A mãe de todas as bombas é uma bomba enorme que pesa 11 toneladas e é capaz de destruir instalações subterrâneas. Presidentes anteriores, de George Bush a Joe Biden, se recusaram a fornecer essa arma para Israel, temendo que isso aumentasse o conflito. No entanto, Trump autorizou pela primeira vez a entrega da mãe de todas as bombas para Israel. Alguma ideia para que serve isso?
Eu acredito que isso é para que Elan tenha seu arco quebrado, sabe? Eu realmente acredito que os Estados Unidos e Israel talvez possam entrar no Irã e acabar com aquelas instalações nucleares. Estou 100% convencido de que isso vai acontecer? Bem, estou 100% convencido de que o arco será quebrado em Elan, que fica nessa parte oeste do Irã, onde eles realmente têm suas armas nucleares. Não sei se são Israel e Egito, Israel e os Estados Unidos que fazem isso, ou se é Deus intervindo para eliminar os inimigos internos de Israel. Eu não sei se é Deus quem faz isso, eu não sei. Realmente não diz quem faz, então pode ser o próprio Senhor quem faz isso. Me diga o que você acha. Amir Sarfati comentou: a mãe de todas as bombas não serve para combater o Hamas, Hezbollah ou Houthis. Vocês todos sabem para que é, e ele está falando sobre o Irã e suas instalações nucleares. Isso é do Times of Israel. Khomeini parece rejeitar o pedido de Trump por um novo acordo nuclear, dizendo que negociar com os Estados Unidos não é sensato. O líder supremo do Irã, eu acrescentei maluco, porque provavelmente penso nisso. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Khomeini, diz que negociações com os Estados Unidos não vão resolver os problemas do país. Citação: devemos entender isso corretamente. Eles não devem fingir que, se sentarmos à mesa de negociações com esse governo, os problemas serão resolvidos, disse Khomeini. Ele afirmou isso em reunião com comandantes do exército. Nenhum problema será resolvido negociando com a América. A experiência provou que entrar em negociações com os Estados Unidos não é inteligente, sábio ou honroso, vindo de um homem tão honrado. A Força Aérea de Israel, ouça isso, realizou ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano na noite passada, mirando depósitos de armas na região de Nabata e no Vale do Beca. Após a mídia libanesa noticiar os ataques, as forças de defesa de Israel confirmaram os ataques ao Líbano, dizendo: caças atingiram 2 locais onde o grupo terrorista, apoiado pelo Irã, estava armazenando armamentos. Em violação ao cessar-fogo alcançado em novembro entre o Hamas e o Hezbollah, eles sabem como fazer isso, são profissionais em violar acordos de cessar-fogo, tenho que dizer, de todos os lados. A cada violação, eles culpam Israel dizendo que foi ele quem cometeu o erro. É só esse ciclo interminável de terrorismo. Você sabe que amanhã eles devem libertar mais 3 reféns? E claro, eu acho que sim. Acho que temos falado sobre isso toda semana, desde que isso começou. O Hamas está adiando a divulgação da lista de reféns porque Israel não cumpriu obrigações humanitárias, segundo um relatório. Eles deveriam fornecer os nomes hoje até às 16 horas e agora já passou das 16 horas em Israel, e isso não aconteceu, segundo o relatório. Israel ainda não recebeu os nomes dos reféns. Tenho certeza de que, provavelmente, quando este vídeo for enviado, os nomes já terão sido divulgados. Israel está rezando e esperando que sejam aquelas crianças pequenas, os 2 filhos pequenos da família Beabus. Mas há muitos boatos de que, sabe, eu não sei, de que elas não vão conseguir, de que não estão vivas, mas eles têm esperança de que elas estejam na libertação de amanhã. Eu não estou muito otimista quanto a isso. Vamos apenas rezar, sabe? Rezar por essa família. Então é isso, é isso. Uma pesquisa do Canal 14, em Israel, disse que a grande maioria dos israelenses acredita que o resultado da reunião entre Trump e Netanyahu ajuda Israel, incluindo o plano ousado de Trump para Gaza. Sim, realocar todas aquelas pessoas para Gaza. Vamos ver onde isso vai dar. Porque não é só, sabe, as pessoas estão meio que dizendo, bem, é um momento kumbaya, sabe, eles só vão pegar os habitantes de Gaza e vão realocá-los para o Egito e a Jordânia, e tudo vai ficar bem. E então podemos começar a construir, sabe, Dollywood ou Las Vegas na faixa de Gaza. E nós temos esse plano e eu só estou indo. Eles não vão deixar isso acontecer, sabe? Eu não vejo os representantes do Irã deixando isso acontecer. Sabe, eles podem começar a tirar alguns deles, mas em algum momento durante esse espazial, eles não vão, eu não acho que eles vão permitir que isso aconteça. Eu acho que já estamos bem avançados na temporada e estamos esperando Jesus nos arrebatar.
E eu acho que em breve não vejo a hora de colocar Dollywood em Gaza, sabe? Tudo bem, Baba News compartilhou isso na televisão. Hoje estou muito tranquilo, um pouco bobo, mas muito tranquilo mesmo. Baba News publicou isso no Telegram. De acordo com a Axios, o presidente Trump e outros altos funcionários, junto com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, apresentaram uma nova proposta de cessar-fogo para acabar com a guerra em Gaza. Essa proposta inclui que o Hamas abra mão do controle militar sobre a faixa de Gaza. Em troca, os líderes restantes do Hamas poderiam deixar com segurança o território palestino de Gaza. Altos funcionários israelenses afirmam que o Hamas já concordou em entregar o controle civil de Gaza à autoridade palestina ou a outro grupo independente. No entanto, o Hamas pretende manter o controle militar e não desmantelar sua ala militar. O Hamas não planeja sair de Gaza tão cedo, nem pretende encerrar suas missões militares. Exatamente. Ainda há um longo caminho antes de iniciar a reconstrução de Gaza. O Hamas tem o dever religioso de lutar até o fim. E Boba entende, porque era exatamente isso que eu estava dizendo. Eles não vão simplesmente sair quietos, sabe? E a gente vai ficar assim, sabe, até o dia do arrebatamento. Nós vamos passar por tempos difíceis e malucos, e vamos ver as coisas neste mundo ficarem um pouco mais loucas a cada dia. Isso é do J-Post, o Jerusalém Post. Os sauditas podem, isso é o Netanyahu, abre aspas, os sauditas podem criar um Estado palestino na Arábia Saudita. Isso me parece um bom plano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a Arábia Saudita tem terra suficiente, meu Deus, se tem, para fornecer aos palestinos um Estado, em uma entrevista ao Canal 14 ontem. Os sauditas podem criar um Estado palestino bem na Arábia Saudita. Eles têm muita terra por lá, disse ele. Quando questionado sobre um Estado palestino como condição para a normalização, Netanyahu disse que não faria um acordo que colocasse em risco o Estado de Israel. Especialmente, isso é uma citação dele, especialmente não um Estado palestino depois de 7 de outubro. Você sabe disso? Você sabe o que é isso? Havia um Estado palestino chamado Gaza. Gaza, liderada pelo Hamas, era um Estado palestino. E olha no que deu. O maior massacre desde o Holocausto, disse o primeiro-ministro. Amém, é verdade, é a verdade. E o Hamas não muda, sabe? O Hamas não vai simplesmente ir para a Jordânia e dizer, sabe, nós tínhamos Gaza, mas agora estamos felizes aqui na Jordânia. Isso simplesmente não vai acontecer. De acordo com um porta-voz das Forças de Defesa de Israel, durante a noite, a Força Aérea realizou ataques precisos em território libanês contra 2 locais militares que continham armas do Hezbollah. Alguém surpreso? Que estavam em violação do acordo de cessar-fogo. Isso está gerando mais comentários. A grande presença militar do Egito no Sinai continua levantando questões. A considerável presença militar egípcia na península do Sinai e os trabalhos de infraestrutura em andamento têm alarmado alguns observadores em Israel. Oficialmente, o setor de defesa israelense afirma que a coordenação entre os 2 exércitos continua forte e contribui para a estabilidade regional. No entanto, a concentração de forças no Sinai não é facilmente explicada pelas justificativas anteriores, como o combate ao ISIS. E levanta a possibilidade mais preocupante, raramente mencionada, de que o presidente Abdel Fattah el-Sisi, presidente do Egito, e seu exército vejam Israel como um possível adversário futuro. Leia o Salmo 83, porque tudo está se encaixando perfeitamente, sabe? Quando a gente falava sobre isso um ano atrás, as pessoas diziam, bem, o Salmo 83 inclui a Jordânia e o Egito, e eles são tão pacíficos com Israel, está tudo bem agora. Você tem o Egito acumulando uma quantidade enorme de tanques e divulgando esses vídeos de propaganda só para mostrar o quanto eles são fortes. E com essa conversa de jogar os palestinos lá e na Jordânia, eu só estou vendo o Salmo 83 se encaixando. Sinceramente. O que mais? Vamos passar para a Rússia e Ucrânia. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, eles afirmam ter obtido um vazamento do plano de Trump para acabar com a guerra na Ucrânia. Um cessar-fogo será alcançado até a Páscoa, em 20 de abril.
Estes são os principais pontos do suposto vazamento que eles obtiveram. Um cessar-fogo será alcançado até a Páscoa, em 20 de abril. A Ucrânia não poderá ingressar na OTAN. A Ucrânia reconhecerá a soberania russa sobre os territórios que a Rússia ocupou e será obrigada a se retirar dos territórios que controla. Na região de Kursk será declarada uma zona desmilitarizada entre os países. Forças europeias, muito provavelmente britânicas, irão administrar isso sem envolvimento militar dos Estados Unidos. E a União Europeia vai investir 468 bilhões de dólares na reconstrução da Ucrânia ao longo de uma década. Isso é o que foi vazado, né? O que isso significa? Significa apenas que é um documento vazado. Mas Donald Trump está realmente tentando, sabe, fazer essa guerra parar, e isso seria uma coisa boa, sabe? Rezar pelo povo de lá. Isso é do Insider Paper. Taiwan detectou 6 balões chineses próximos à ilha, disse o Ministério da Defesa hoje, sexta-feira, enquanto Pequim mantém pressão militar para reforçar sua reivindicação de soberania. Os 6 balões foram avistados nas 24 horas até às 6 da manhã de sexta-feira, disse o Ministério, registrando um dos maiores números diários. Dos dispositivos, além dos 6 balões, 9 aeronaves militares chinesas, 6 navios de guerra e 2 navios oficiais foram detectados próximos a Taiwan no mesmo período. Pronto, é isso que está acontecendo hoje, sexta-feira. E vocês, o que estão fazendo? Tem planos para o fim de semana? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Postei um vídeo no meu Telegram sobre o que estou prestes a falar. Foi realmente algo impressionante de ver. Já vi alguns corpos d'água ficarem vermelhos, mas esse era diferente, era um canal. Em um subúrbio da capital da Argentina, Buenos Aires, ficou completamente vermelho ontem, na quinta-feira, alarmando os moradores locais. Quando dizem vermelho vivo, é tipo vermelho sangue, sabe? Inacreditável. E eles têm fotos desse rio no vídeo que compartilhei no Telegram, feitas por um drone. Então você pode ver, parece sangue, é como se fosse sangue. Fotos e vídeos mostram a água intensamente colorida fluindo para um estuário, e reportagens da mídia local sugerem que a cor pode ter sido causada pelo despejo de corante têxtil ou por resíduos químicos de um depósito próximo. O Ministério do Meio Ambiente disse em um comunicado que amostras de água foram coletadas do canal para determinar a causa da mudança de cor. Essas são coisas que me fazem pensar, sinceramente, terremotos, ainda estamos em alta atividade sísmica. Isso já acontece há semanas. Mas foram 60 acima de 4.0 nas últimas 24 horas. 13 acima de 5.0 e 2 acima de 6.0. Então é isso. Agora, o tempo é... temos bastante tempo, tudo bem, vamos entrar no mundo dos palhaços, ok? Isso é do site Nikkei Ásia. A Ásia vai para o dinheiro digital enquanto os países incentivam os pagamentos digitais. O dinheiro está desaparecendo rapidamente nas transações de consumo em toda a Ásia, sendo substituído por códigos QR e outras tecnologias baseadas em smartphones. Segundo a WorldPay, uma processadora de pagamentos dos Estados Unidos, espera-se que o dinheiro físico represente apenas 14% do total de transações até o ano de 2027, uma queda em relação aos cerca de 47% em 2019. Estamos em um mundo de palhaços. Estamos nos últimos dias. A sociedade sem dinheiro está chegando. Nós sabemos disso. Sabemos que está chegando. Vimos que a Austrália está gastando bem menos dinheiro do que antes. Já contei essa história, deixa eu fazer o som de mundo de palhaços, porque é isso que é. Mas eu me lembro da primeira vez que passei pelo drive-thru do Dunkin' Donuts. A pessoa à minha frente pegou um café e entregou um cartão de crédito ao atendente. Lembro da primeira vez que vi isso e pensei, peraí. Naquela época o café custava tipo R$1,80 ou R$2. Eu pensei, peraí, você está dando um cartão de crédito para uma compra de R$1,80? Como assim? Antes isso era estranho para mim, mas hoje todo mundo faz. Você pode ter R$1, chegar no balcão do posto, dizem que é R$1,10, e você paga com cartão de crédito. Sabemos que a sociedade sem dinheiro físico está chegando. Lembro quando nos perguntávamos há muito tempo como isso seria possível e funcionaria. Agora é assim, isso pode acontecer a qualquer momento.
Sério. Só precisam de uma grande crise mundial, uma grande crise bancária. Eles poderiam dizer: vamos redefinir isso sem mais dinheiro em espécie. Vamos fazer assim, pela paz e segurança ou algo assim, sabe? Enfim, que tal lermos alguns comentários do dia? Vamos ver se eu consigo encontrar. Aqui vamos nós. Eu gosto disso, Benjamin disse. Plano número 1, manter o foco em Jesus. Amém. E ele disse, amém. E eu digo, amém. Eu gosto do seu plano número 1, porque realmente esse é o melhor lugar e o único lugar onde devemos manter nosso foco. Na verdade, é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deidre, estamos vivendo em uma época em que Satanás não se esconde mais e o mundo ainda não consegue vê-lo. Nada pode acontecer sem a permissão de Deus, e Deus não permitirá uma dificuldade a menos que ele tenha um propósito divino para isso. E então ela compartilha 1 Pedro 5, versículo 8. Sejam sóbrios, estejam vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Amém. Obrigado por isso, Deidre. Obrigado. Aqui está outro simples que adoro. Às vezes escolho os comentários mais simples. Irene disse: boa noite, Tom e família Washington River. Em breve, muito em breve, nós vamos ver o rei. Eu concordo, Irene. De verdade. Kirk. Eles podem estar dizendo paz e segurança, mas é tudo menos isso. Nunca vi tanta turbulência e conflito em meus 57 anos. Amém. E meu moderador Jeremy respondeu e disse exatamente o que Jesus e Paulo nos disseram que veríamos. Tanta turbulência, tanta turbulência. Está acontecendo rápido, sabe? As coisas no mundo têm acontecido muito rápido. Vamos fazer mais uma. O nome dessa contagem é Somente em Cristo. Mal posso esperar para passar a eternidade com Ele. Ser filha dele, a noiva de Cristo, é muito mais do que eu poderia imaginar. Sinto-me mais próxima dele a cada dia que passa. Não quero nada neste mundo louco. Oro pelos perdidos e sinto que é por isso que ainda estou aqui. Eu realmente não quero que ninguém seja separado do amor dele por toda a eternidade, muito menos que passe pela tribulação. Meu coração se parte, assim como acredito que o dele também. Para quem rejeita um presente tão lindo, esse comentário é uma bênção. Irmã, obrigado. Sim, não consigo imaginar que não seja. É um presente lindo. Como nós, cristãos, compartilhando o evangelho, eu sempre penso nisso. Estamos em um lugar onde há crianças com fome e estamos tentando distribuir donuts de graça e as crianças dizem, eu não quero donuts de graça, me deixe em paz. Sabe? Eu estou tentando te dar donuts, mas você vai acabar comendo um verme. Aceita os donuts. É assim que é compartilhar o evangelho hoje em dia, eu juro, tentar explicar para as pessoas que somos salvos pela graça, um presente imerecido de Deus. Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, para morrer numa cruz, e isso fazia parte desse presente imerecido. Ele quer nos dar a salvação e envia seu Filho unigênito, que morre numa cruz ensanguentada, que morre em nosso lugar, no nosso lugar, em vez de nós morrermos pelos nossos pecados. Porque quando você peca, o salário do pecado é a morte, você ganha a morte quando peca. E em vez de nós sermos pregados em uma árvore, em uma cruz, o Filho unigênito de Deus é quem vai, e ele permite isso. Ele vai lá de livre vontade. Porque a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus são o que nos salva. Nossa crença na morte, no sepultamento, na ressurreição e no sangue expiatório de Jesus tem poder para salvar. Quando você diz, Jesus, eu sou um pecador, eu sei que sou um pecador, eu admito isso. Quero que esses pecados desapareçam e sejam resolvidos. Tenho fé que teu sangue vai me lavar e me deixar branco como a neve. Creio na tua obra consumada, morte, sepultamento e ressurreição. Fazendo isso, você está salvo. Você está salvo e vai subir no arrebatamento mesmo sem acreditar nele. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, bem, como eu recebo isso? Você recebe o Espírito Santo habitando em você quando diz, Jesus, eu tenho fé que o teu sangue lavou o meu problema do pecado?
Eu creio na tua obra consumada na cruz, na tua morte, no teu sepultamento, na tua ressurreição. Quando você diz isso, você está salvo. Deus colocará o Espírito Santo dele em você. Você estará pronto para o arrebatamento, será selado até o dia da redenção, e ele nunca vai deixar você sair da palma da mão dele. É a história de amor mais bonita que já existiu. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, morreu pelos seus pecados, morreu no seu lugar. Em vez de você morrer, ele morreu. Ele quer passar a eternidade com você, e essa realmente é a decisão mais importante e séria de toda a sua vida. Jesus pagou o preço. Ele pagou pelos seus pecados. Se você disser não, eu não quero isso, você não vai receber. Se você disser, me deixe em paz, só me deixe viver minha vida. Você está em um território perigoso, muito perigoso, de ser separado de Deus em um lugar chamado inferno. Isso é descrito como choro, lamento e ranger de dentes. Não quero crer em um Deus que me mandaria ao inferno, mas você esquece que ele enviou seu filho à cruz para que você não precisasse ir, pagando pelos seus pecados com seu próprio sangue. Mas se você não consegue se humilhar o suficiente para perceber, uau, isso é incrível. Gosto que ele enviou Jesus para pagar pelos meus pecados, e Jesus nunca pecou. Uma vez que ele era totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo, ele foi para a cruz por nós. Ele levou nossos pecados e nos dá a sua justiça. Tão incrível. Mas se você continuar dizendo que não quer, não vai receber e ainda pode ser eternamente separado de Deus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Agora vou desligar a câmera e orar por quem assistiu ao vídeo. Se não formos arrebatados hoje, tudo bem. Hoje seria um ótimo dia para isso. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.